Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Primeiro vídeo de 2025 aqui no canal. Brilha prosperidade, mais um ano iniciando. E o que será que esse ano reserva pra gente, hein? Estava aqui pensando, refletindo em silêncio, tentando colocar minhas ideias em ordem aqui. E eu gosto muito de compartilhar sinceramente, né? Tudo que eu penso, tudo que eu mentalizo assim mesmo. E hoje eu tava conversando, né? E pensando e falando sobre várias coisas, numa conversa muito saudável de expectativas, não expectativas, mas de como eu me sinto assim. E eu agradeço muito por falar isso de uma forma natural, de organizar isso na minha mente e de conseguir dividir e partilhar isso com outras pessoas. Claro, não é com todo mundo, mas com pessoas próximas, né? Ontem eu saí com 2 amigas minhas, partilhei isso. Hoje partilhei isso de novo com a minha namorada. Enfim, e vou falar sobre isso hoje também com vocês. E fiquei pensando, nossa, que princípio que entra, que princípio do caso de luz ou do mensagem de luz entra aqui nessa conversa, nesse assunto, enfim. Então, bora lá, né? Meu Deus, minha vida é muito melhor do que eu pensava. Bem-vindos a esse vídeo, se é o teu primeiro vídeo aqui. Eu me chamo Cristiane Bonato, ou também conhecida como Cris Bonato. Sou de Curitiba e estou há 1 ano aqui fazendo vídeos chamando, né, esse canal, esse momento de mensagens de luz, baseada no programa Casa de Luz, que passa de segunda a sexta, no canal da Luz da Serra, aqui no YouTube mesmo, às 7h50 da manhã. Então, o Casa de Luz ele é um programa que acontece ao vivo, onde fala-se muito sobre espiritualidade, sobre consciência, né? Amplitude de consciência, enfim, são conteúdos que eu gosto muito, que eu estudo muito e que eu tenho aí há uns 3 ou 4 anos buscado cada vez mais esse tipo de conteúdo. E senti um chamado, senti no meu coração no final do ano passado, do ano retrasado, né, final de 2023, que eu deveria ser esse canal de Deus, né? A gente fala muito, eu sou um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo, né? Eu sou a pessoa certa no lugar certo. Enfim, são algumas das determinações que eu aprendi no Casa de Luz. E eu penso, bom, através então desses vídeos eu vou também ser um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. Então comecei no dia 31 de dezembro de 2023 a gravar vídeos aqui no canal e desde então, todo domingo, eu gravo vídeos aqui que eu chamo carinhosamente de mensagens de luz. E o meu canal não tem, assim, um alcance muito grande e, de fato, não é, embora eu queira levar uma mensagem, não é o meu propósito aqui ficar famosa, nem nada disso. É um propósito meu, um chamado que eu atendi, é um propósito meu com Deus e meu comigo mesma. Né? Então eu trago aqui os princípios do Casa de Luz, trago dificuldades que eu tenho no meu dia a dia, desafios que eu tenho e que eu acredito que outras pessoas também passem pelos mesmos desafios ou pelas mesmas dificuldades, ou talvez vendo as minhas dificuldades as pessoas se sintam melhor em saber que não estão sozinhas nas suas dificuldades também. E quando eu aprendo alguma coisa muito legal ou quando eu tenho uma percepção, eu trago aqui também no canal pra gente poder partilhar a nossa evolução juntos, né? Então, o Casa de Luz, ele tem 8 princípios, tá? O primeiro princípio é elogio e gratidão, o segundo é oração, o terceiro é conexão, o quarto são conversas saudáveis, quinto, capricho, sexto, governança, sétimo, caridade e oitavo, estudos. Posso dizer que sim, usamos esses 8 princípios todos os dias da nossa vida. E conforme você vai estudando o Casa de Luz e se aprofundando nele, e mudando seus hábitos e pensando, refletindo sobre o que ele trata, né, e todos os assuntos que são falados no Casa de Luz, você vê o quanto esses princípios estão presentes diariamente na nossa vida. Então hoje eu consigo ver isso com uma clareza muito grande, né? Esses princípios atuando na minha vida, ou quando eles estão desalinhados, sei lá, quando a gente tem uma conversa que não é muito saudável, e aí isso baixa a nossa energia, faz a gente oscilar negativamente.
E tudo isso a gente consegue perceber conforme a gente vai prestando atenção nesses sinais e estudando eles e nos conhecendo também, né? É uma jornada de autoconhecimento, então a gente está no início de um novo ano e a gente pode mudar o que a gente quiser mudar em pequenas coisas, né? Então, um dos lemas aqui do canal também é o lentamente até que de repente, que também é no caso de luz. Então, lentamente até que de repente, né? O que é isso? É uma mudança pequena que causam grandes transformações. E hoje eu estava lendo no Verdadeiro Ho'oponopono, no livro, né, da Amanda Dreyer, que se são pequenas mudanças que geram grandes transformações, ou seja, geram grandes impactos, elas já não são pequenas, não é mesmo? Até eu não tô com o livro aqui, deixei ele ali na minha sala, mas eu achei isso muito interessante. Então, se é uma coisa que é pequena, mas ela impacta muito, então ela não é pequena, né? Assim também pro ruim, né? Se é uma coisa que parece pequena, que te deixa muito mal, então ela não é pequena, ela é grande. Mas vamos pensar do lado bom, né? Que pequenas mudanças, pequenas coisinhas se tornam coisas muito boas, então elas não são pequenas. Então os princípios, eles estão no nosso dia a dia, né? E com o caso de luz, através do caso de luz, eu aprendi o exercício de elogio e gratidão. E eu pude partilhar isso com várias pessoas, com pessoas do meu cotidiano, que também fazem isso nas suas casas, ou que quando a gente partilha de algum momento num café, numa refeição, a gente consegue colocar isso. Então, no Natal eu fiz elogio e gratidão, no Réveillon também, né? Na viagem que eu fiz com as minhas amigas em dezembro agora, a gente também fez, e foi um momento muito emocionante, porque a gente falou assim, e nós quatro nos emocionamos fazendo exercício de elogio e gratidão, e a gente não é acostumado, né, nem incentivado a fazer esse tipo de prática, de elogiar as pessoas, ou de agradecer, enfim, e as pessoas acham que gratidão é falar obrigada, mas não, obrigado é educação. Gratidão é sentir-se grato, é diferente. Então, hoje eu considero, assim, uma retrospectiva de como o caso de luz, né, agiu na minha vida e ainda age, de uma forma, assim, que mudaram-se muitos hábitos e eu me sinto bem por isso, eu me sinto grata, eu me sinto feliz comigo mesma e são conquistas que a gente tem que comemorar. E hoje mesmo eu falava sobre coisas que eu conquisto e coisas que eu tenho ou alcanço e eu não comemoro, porque eu acho que é pequeno, porque a minha régua é muito alta, porque eu me cobro muito. E são hábitos, são coisas que eu quero mudar em mim, né? Então, aqui no canal, refletindo e falando sobre algumas coisas, eu com certeza sou a primeira a querer aprender com elas e a querer mudar muitas coisas em mim, melhorar, né? Nesse processo de evolução. Mas hoje, falando de todos esses princípios que são muito importantes, essenciais e fazem parte do nosso dia a dia, o que eu pensei antes de começar o vídeo foi falar sobre conexão. Porque conexão, o Bruno mesmo fala, né? Que os princípios 1, 2, 3 e 4, eles são princípios de como se fosse um elevador, né? Que eles te colocam num nível de energia. Então, o elogio e gratidão, a oração, a conexão e as conversas saudáveis, né? E são princípios de elevação, né? E eu vejo que conversando, né, e analisando, mesmo quando a gente está numa conversa informal, assim, com pessoas que não estudam a espiritualidade e nem conhecem a maioria dos temas que eu estudo, eu tento sempre observar, assim, sabe? Que tipo de problema essas pessoas trazem, que tipo de aflição elas têm, sei lá. E aí eu fico pensando nisso tudo, assim, sabe? De como isso faz sentido, de como isso se aplica pra minha vida. Eu penso sempre como eu me sinto, como eu reajo às coisas, do porquê que eu sinto assim, por que será que isso tá me incomodando. Eu fico fazendo uma autoanálise, assim, em tempo real, quase que o tempo todo, sabe? E aí eu tava pensando sobre essa conexão, né? Porque às vezes, vamos falar da oração, as pessoas acham que a oração é a única forma de se conectar. Mas não é.
né? A oração, às vezes, a gente nem sabe fazer certo, a gente nem foi ensinado, talvez a gente faça uma coisa decorada. E a conexão, ela é sobre sentir, sabe? Muito mais do que a gente colocar os joelhos no chão, do que a gente, né, que é católico e rezar o terço, enfim, ou ir numa missa, num culto, né, ou qual for, né, no terreiro, no centro espírita, enfim, qual for a sua religião. Mas a conexão, ela é maior do que a questão de religião, e ela transpassa isso. E se a gente pensar que se a gente não estiver conectado com essa força maior, né, com essa divindade, a gente corre o risco de passar pela vida sem entender e sem desfrutar da vida. E esse desfrutar da vida, eu acho que é uma das coisas que a gente mais tem que cuidar, assim, pra gente não passar pela vida sem desfrutar dela. E a melhor forma de desfrutar da vida é se conectando com o divino. Eu sempre me questiono muito, assim, se eu tô no caminho certo, né? E eu penso, eu sou a pessoa certa no lugar certo, né? Eu sou a pessoa certa no lugar certo. E eu penso muito nisso e no que eu tenho feito, nas minhas decisões. E aí me lembro do primeiro princípio do código espiritual da riqueza, né? Que é você seguir o plano de Deus e não o seu. E eu penso muito sobre isso. Será que eu tô tendo essa conversa com Deus e falando assim, Deus, faz aí o que o senhor acha melhor, né? Pedindo esse direcionamento, seguindo as inspirações, as flechas dos anjos, né? Que tem no livro Decisões, que é um livro muito bom, super indico. Então eu fico muito me perguntando isso, assim, sabe? E a conexão é uma busca. Às vezes tem pessoas que têm mais facilidade, né? De sentar, de ir no banho. Por exemplo, o banho é um momento que eu tenho muita inspiração para música. Eu componho e eu tenho muita inspiração. E esses dias eu compus uma música muito rápido. Eu tive uma inspiração dela no banho. Aí eu peguei o violão, comecei ela. No outro dia de manhã eu acordei com a outra parte dela na cabeça. E eu já gravei tudo, precisava gravar um vídeo, participar de um programa lá de Natal. E eu gravei e no final de semana, na sexta-feira, se não me engano, uma amiga falou, nossa, eu vi o vídeo, que música legal, nossa, eu me arrepiei quando eu ouvi a música. Eu falei, nossa, essa é uma inspiração divina. E isso tem a ver com conexão, né? Você compor algo, você criar algo, tem muito a ver com a conexão, com a inspiração que Deus manda. E o banho é um momento onde eu me inspiro muito, talvez pela questão do fluxo da água, enfim, é um ambiente propício para isso. E o banho também, para mim, ele é um relaxamento, ele é um descanso, ele é um esvaziar da mente. E esse é um momento de conexão, querendo ou não, né? Às vezes antes de dormir, quando você lê um livro, eu gosto muito de acordar e antes de passar o café ou depois de passar o café, sentar. Eu gosto muito, eu prezo muito pelo silêncio quando eu acordo. E se eu não acordar e não tiver esse tempo de silêncio, isso me irrita um pouco, assim. Então eu gosto, eu vou, né, tenho o hábito dos meus áudios diários, então eu escuto um áudio diário, às vezes fazendo alguma outra coisa, às vezes eu paro e faço ele mais em silêncio, ouvindo, prestando mais atenção. Dependendo do dia se tá corrido, eu faço ele no ônibus. Enfim, todos a gente tem que entender qual o cenário, qual o ambiente é mais propício para que a gente se conecte com essa força, com essa essência. E eu vejo que cada vez é mais difícil a gente ter esse tempo pra gente e esse tempo de conexão. Por quê? Porque a gente vive preocupado, porque a gente tá preocupado com as contas, a gente tá preocupado com os filhos, a gente tá preocupado com o trabalho, a gente tá preocupado com a casa, com o que tem que arrumar em casa, com o preço das coisas no mercado que tá muito caro, com o que a gente vai fazer para comer, com coisa do carro que tem que arrumar, com alguém da família que tá doente, com um problema no casamento. E todas essas coisas, elas são parte da vida.
E elas estão aqui para nos testar mesmo. Nós somos testados o tempo todo. O tempo todo. Só que aí que tá, né? A gente cai numa grande armadilha de achar que a vida é isso. De achar que a vida é só isso. E que a vida é sobre isso. E, gente, não é fácil. Não é fácil. Eu digo que não é fácil porque é o tempo todo uma luta interna de você pensa, não, cancela, não pensa. É o tempo todo essa batalha, essa luta interna de você focar no essencial. E pra gente ter esse discernimento de seguir, pra gente ter o discernimento de esperar, porque nem sempre é sobre seguir, às vezes é um tempo de reclusão, às vezes é um tempo de silêncio, às vezes é um tempo de se aquietar, de não tomar decisões, de não fazer nada mesmo. É um tempo só de sentir, de parar. Mas a gente só sabe isso se a gente entender qual é a mensagem, qual é o propósito, qual é o motivo, né? E aí a gente só consegue ter essa sabedoria, tipo, e essa clareza, essa calma, se a gente estiver conectado com essa energia, conectado com a matriz divina, conectado com Deus, com o universo. E essa conexão, ela é com o alto, né? Com o divino e também com a nossa essência, né? Com o nosso Atma, como diz no Ho'oponopono, com o nosso Atma. E é uma busca. E eu venho nessa busca há um bom tempo, e é claro que eu quero entender muitas coisas e aprender muitas coisas, e às vezes eu vejo que eu tô muito longe, e às vezes eu acho que eu tô indo bem, e às vezes eu acho que eu não tô indo tão bem assim, mas desfrutar da vida. Eu ouvi sobre isso ontem e me pegou, assim. Me pegou porque fiquei pensando, será que eu tô desfrutando da vida direito? Será que eu tô fazendo isso direito? Será que as minhas escolhas estão me permitindo desfrutar da vida? Será que isso tá dentro do acordo que eu fiz antes de vir para esse plano, de viver essa vida? E acredito que a espiritualidade tá me guiando num caminho de clareza, de discernimento sobre isso. E que eu tenho que aprender a comemorar mais as minhas pequenas vitórias. Porque se são coisas pequenas que têm um grande impacto, elas não são mais tão pequenas, não é mesmo? Então elas merecem mais importância na nossa vida. Então, a primeira mensagem do ano, a primeira mensagem de luz desse ano é sobre se conectar. Se conectar com Deus, se conectar com a espiritualidade, com os arcanjos, com os seres de luz que nos acompanham. Buscar essa clareza no alto, né? E desconectar um pouco dessas redes sociais, da vida dos outros, desconectar de tanta preocupação, desconectar de briga de família, desconectar de gente falsa, de gente invejosa, de procura por bens materiais. Tem coisas muito maiores que fazem total diferença. Então vamos olhar para a nossa vida, vamos olhar para as pessoas, para as nossas relações, para o que a gente quer nesse ano de 2025, por mais difícil às vezes que esteja a sua realidade, seu casamento, sua família. Olha para as coisas que você quer que sejam diferentes. Se conecta, porque a gente não muda ninguém, a gente não muda nada no outro. Fora da gente, a gente só consegue mudar nós mesmos. A gente não muda o outro, a gente não muda o pensamento do outro, a gente não muda
A vida financeira do outro, a gente não muda como o outro nos trata, a gente muda como a gente trata a nós mesmos, ao outro, como a gente trata a vida. E é isso. O nosso foco, a nossa missão em essência é melhorar nós mesmos. Então, que essa seja a nossa busca real, né? E que a gente possa se manter focado nesse propósito de melhorar a nós mesmos, né? Claro que relações conjugais nos afetam, sim, né? São memórias que a gente cria, são coisas que fazem parte da nossa vida, mas também são, lembre-se, se não é bênção, é missão, né? Então, se não é bênção, é missão. Aí a gente tem que descobrir o que a gente tem que aprender. Mas vamos focar na gente, focar em a gente melhorar quem a gente é, e assim a gente vai mudando, lentamente, até que de repente, mudou, e comemore as pequenas mudanças. E não é fácil, gente, é como tomar banho, é como cortar cabelo, unha, sobrancelha, é diariamente, é todo dia. Por isso que a gente precisa da governança, por isso que a gente precisa ser caprichoso, por isso que a gente precisa estudar, por isso que é importante a gente praticar a caridade. Enfim, todos os princípios, vamos usar esses princípios a nosso favor, para que a gente possa melhorar quem a gente é e desfrutar da vida da melhor forma possível. Então, eu desejo a vocês um ótimo, um excelente, um iluminado 2025, que você possa buscar, que eu e você possamos buscar esse propósito, essa conexão e melhorar nós mesmos nesse ano e desfrutar da vida da melhor forma possível. Um beijo, até semana que vem.